Querido Pai, te agradecemos pelo seu cuidado para nós. Ao tentarmos entender a obra que o Senhor nos deu, nós queremos pedir que possamos ouvir sua voz. Que nós vamos corretamente entender sua palavra. E corretamente dividi-la. Please be with us in this endeavor. Por favor, continue conosco nessa tarefa. We ask and pray in the name of Jesus. Nós oramos e pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Yesterday's study, No estudo de ontem, we were looking at early writings, a gente estava olhando primeiros escritos, the section taken from Spiritual Gifts Volume 1. uma seção tirada de Dons Espirituais, volume 1. And it was titled The Advent Movement Illustrated. E o título era And we went through the first two paragraphs, e a gente three paragraphs, foi através dos 3 primeiros parágrafos and we began to develop the Millerite Reform Line. e a gente começou a desenvolver a história, o movimento de reforma millerita. But perhaps it was in a way that you'd never seen before. Mas talvez de uma forma que você nunca viu antes. And because it was so different, Porque era tão diferente, I just want us to quickly review once again what we learned. e eu queria que a gente fizesse uma pequena revisão mais uma vez. So before we do that, Mas antes da gente fazer isso, did anybody have an opportunity to review what we learned and had some input that they want to give now? alguém teve a oportunidade de revisar o que a gente aprendeu e queria dar alguma contribuição agora? No? Does that mean everybody was in agreement? Então isso quer dizer que todo mundo está de acordo, ninguém está, sim, não tem dúvida. I always get worried when people just agree. Sorry? I always get worried when people just say yes, we're in agreement. Eu fico um pouco preocupado quando as pessoas falam assim, eu concordo. That's in my experience. Porque pela minha experiência, The first attempt or something, there's normally some mistakes that have been made. the first na primeira tentativa de interpretar algo, geralmente contém um erro. So I really want to encourage you to study these things for yourself. Então eu vou realmente te encorajar a estudar isso por vocês mesmos. And not to just accept them at face value. E não somente aceitar isso como algo válido. Just because it seems logically consistent. Porque, somente porque isso parece algo que tem uma consistência lógica. So who wants to do this, or shall I go ahead and do it? Quem gostaria de fazer isso? Fazer essa pequena revisão. That's already up yesterday? Yeah, but I want it quite detailed. So if you're going to come up, if you're going to make something, you need to come up and walk us through. So, somente os detalhes. Se alguém quiser falar. Eu falo. She wants to. So you're going to come up? Aí você quer vir aqui? Posso ir? She can come. Ele vai me corrigir? Would you correct her? We'll all correct you. Nós todos vamos corrigir. E aí? Aham. Apesar dele entender que pode haver algum erro na experiência dele, Besides, you can understand that
Can there be an error in your experience? Eu consistentemente I consistently or often consistently enxerguei do jeito que ele delineou. have seen in the same way you have delineated. Okay? Okay. Aqui é uma linha de tempo This is a timeline baseado no livro Primeiros Escritos, based on the early writings book a respeito da história do movimento milerita. in regard to the Millerite movement history. Logo na primeira linha Right there in the first line, está escrito, você está vendo aí? Vi certo número de grupos it's written, I saw a number of companies que pareciam estar unidos entre si por laços. that seemed to be bound together by cords. Então, aqui estão esses grupos que estariam unidos entre si por laços. So here are these companies that they seem to be united, bound with cords. Na segunda frase, So in the second sentence, está escrito: it's written, muitos nesses grupos estavam em trevas totais. men in this group, in these companies, were in total darkness. Seus olhos foram dirigidos para baixo em direção da terra. Their eyes were directed downward to the earth. Então isso foi representado aqui por pontos pretos And this was represented here in the board with these black dots. quando diz muitos nesses grupos. When it says men in these companies, Foi representado como tendo luz. it was represented here as if one has light. Also, Eu vou fazer uma paráfrase, né? I'll paraphrase. Na continuação dessa frase, e parecia não haver qualquer relação entre esses de preto, Continues the sentence. It says that doesn't seem that there is a connection between those black dots e Jesus. and Jesus. Maybe if you stand on the side so that we get. Aí a próxima frase. So the next sentence. Mas espalhado por entre esses grupos, But scattered between but scattered through these different companies, havia pessoas cujo semblante parecia iluminado. Were persons whose countenance looked light, E cujos olhos se erguiam para o céu. and whose eyes were raised to heaven. Aí, seguindo até o final desse parágrafo, So if you go through until the end of this paragraph, raios de luz beams of light iluminavam os rostos dessas pessoas. Eram distribuídos só para eles. these beams of light from Jesus were imparted to these people, just to them, Para aqueles que olhavam para os céus. for those who were looking toward heaven. E o final do parágrafo diz: At the end of the paragraph says,
Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Fear God and give glory to him, for the hour of his judgment is come. A gente, depois de muita discussão, entendeu que isso daqui era After a lot of discussion, we have got to the conclusion, we came to the conclusion that era Was. o tempo do fim. this was the time of the end, 1798. E esse tempo do fim And this time of the end é caracterizado, is characterized, de acordo com o texto, according to this text, por trevas for having darkness e alguma luz. and some light. Aí no segundo parágrafo, So in the second paragraph, se a gente observar atentamente, if you pay close attention, muito atentamente, very close attention, existe diferença there is a difference da forma como Ellen White descreve on the way that Sister White describes como uma gloriosa luz. as this glorious light, Logo no início do parágrafo, just in the beginning of the paragraph, como se houvesse uma transição as if there were a transition entre o dito no primeiro parágrafo, o descrito, between what was described in the first paragraph e o parágrafo que está iniciando, and this paragraph that is just beginning, caracterizando assim characterizing those it's characterizing o aumento do conhecimento, the increase of knowledge, uma gloriosa luz a glorious light, repousou então then rested down sobre esses grupos, upon these companies a fim de iluminar to enlighten a todos que a recebessem. all who would receive it. Então aqui foi pintado, foi desenhado So it was drawn here como Draw. mais pessoas tendo acesso a essa luz. as if there were more people having access to this light. Concluímos, depois de muita reflexão, Then we came to the conclusion after many reflection, like que todos tiveram acesso a essa gloriosa luz. that everybody had the access to this light. Alguns que estavam, a próxima sentença, alguns do que estavam em trevas Some of those who were in darkness receberam a luz e se regozijaram. received the light and rejoiced. Por isso que aumentou o número de pontos vermelhos. This is why the orange dots increased. Outros resistiram à luz do céu, dizendo que essa luz era enviada para desviá-los do caminho. Others resisted the light from heaven, saying that it was sent to lead them astray. A luz passou e foram deixados em trevas. The light passed from them, and they were left in darkness. Os que haviam recebido a luz de Jesus alegremente Those who had received the light from Jesus joyfully estimaram o aumento da preciosa luz que sobre eles fora derramada. cherished the increase of precious light which was shed upon them.
Aí logo abaixo vem novamente: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. So, just a little bit down, we see again, fear God and give glory to Him, for the hour of His judgment is come. A primeira mensagem foi fortalecida The first angel's message was empowered. e a frase em seguida: So the next phrase, sentence, ao erguerem eles este clamor, as they raised this cry, vi que os que estavam em trevas I saw those who were in darkness empurravam com o lado e com os ombros. thrusting them with side and with shoulder. E por causa disso, por causa dessa inquietação, And because of this sacudidura, shaking or this, yeah, o laço se quebrou. the cord is broken. E nessa quebra, mais à frente para economizar tempo, And in this breaking, going a little bit further to save time, eles tinham, esses pontos pretos tinham dois tipos de comportamento. these black dots, they had two kinds of behavior. Porque eles não queriam perder esses. Because they didn't want to lose these red dots. Ou eles tentavam atraí-los por lisonja, Or whether they would attract them through flatterings, ou por ameaças. or through threatening. Sorry? Threatening them. E com isso, cumpre-se And thus it fulfills com isso cumpre-se, caiu Babilônia. then it fulfills the Babylon, the greatest Babylon is fallen. Foi uma coisa que me chocou ontem. Something that shocked me yesterday. O irmão fez um paralelo disso aqui com o tempo desse período aqui com o tempo de Miller. The brother, he did a parallel with the time of Miller. Que nesse período In this period, os pastores estavam apoiando Miller. the pastors, they were supporting William Miller. Porque as igrejas estavam enchendo, porque o poder estava aumentando. Because the church, they were swelling or increasing their membership, and the power was increasing. Porque o dinheiro também estava aumentando. The money was increasing. E quando começou a haver essa separação, And when it started to happen, this separation, ela ocorreu it took place por alguns amarem mais a Jesus do que o momento que eles estavam vivendo, for the reason that some loved more Jesus than the
time they were living. E os pastores não estarem querendo perder o poder que eles tinham. And the pastors, they didn't want to lose the power that they had. No terceiro parágrafo, Then in the third paragraph, vi que os que chamavam a luz olhavam para o alto com ardente desejo, I saw those who cherished the light looking upward with ardent desire, esperando que Jesus viesse e os levasse para si. expecting Jesus to come and take them to himself. Logo, uma nuvem passou sobre eles Soon a cloud passed over them, e seus rostos ficaram tristes. and their faces were sorrowful. Indaguei a causa dessa nuvem I inquired the cause of this cloud, e foi-me mostrado and was shown que era o desapontamento. that it was their disappointment. Que, na verdade, houve um grande desapontamento em 22 de outubro. Actually, there was a great disappointment on October 22nd, Mas o que ficou estabelecido ontem but what was established yesterday foi que essa nuvem was that this cloud seria o primeiro desapontamento. would be the first disappointment, Quando inicialmente when initially a data foi marcada the date was marked para abril de 44. as April 19, 1844. E o parágrafo seguinte, In the next paragraph, aqui eu acho que eu me confundi. I got confused here. Na verdade, aqui ouviu-se a voz do outro anjo dizendo: So actually here the voice was heard when the angel was saying, Caiu a grande Babilônia, Babylon is falling. que foi a chegada do segundo anjo. There was the arrival of the second angel. Foi foi ventilado também a queda dos... eu não li aqui. Was- Assim, Was also made a mention on the fall, a queda de quê? foi mencionado também It was also mentioned that alguns daqueles que pessoalmente haviam rejeitado a luz. some of those that had personally rejected the light E dolorosamente and painfully, Ellen White escreve no final do segundo parágrafo so it describes it at the end of the second paragraph. ela interroguei I inquired quem eram esses homens who these men were, e foi dito que eram ministros e líderes and was told that they were ministers and leading men que haviam pessoalmente who had rejected the light themselves e não desejavam que os outros recebessem essa luz. and were unwilling that others should receive it. E aí nós perguntamos, até depois da aula, Then we asked, even after the class, qual teria sido o período de teste deles. what would be their probationary time. Porque aqui em 1989,
Em 1798, na linha de tempo de Ellen White, Because here, in 1798, in the Ellen White time line, só uns poucos foram iluminados, only few were enlightened, como na linha de Jesus, as in the line of Jesus, onde só foram iluminados where only those enlightened, os pastores, the shepherds, os pais de Jesus, Jesus' parents, Simeão e Ana, Simeon and Anna, e os magos do Oriente. and the wise men from the east. Então, o entendimento que a gente teve, So the understanding we had que até aqui is that up to here, só alguns tinham luz, only few had light. mas daqui para cá, But from here up to here, esses líderes poderiam ter se juntado a esses aqui. those leading men could have joined here. Aqui está falando? Poderiam ter se juntado aqui, aqui nesses pontos iluminados. Nesse período aqui. Sim, And in this period, sim, They- eles poderiam ter these leading men could have joined and become this enlightened. Mas, como diz a última frase do segundo parágrafo, But as it in the last phrase, a sentence of the last paragraph, ministros e líderes que haviam pessoalmente rejeitado a luz, ministers and leading men who had rejected the light themselves, e além disso, and moreover não desejavam que outros a recebessem. were unwilling that others would receive it. Does anybody have any comments? Alguém tem algum comentário? No? Não? Just Ma. a side comment, which was not directly to this, but yesterday we had a little question when the Harmons were at the fellowship. Yes, it was 1843. Comentário aqui à parte do que está sendo discutido, mas ontem a gente teve uma questão sobre quando que Ellen Harmon foi excluída. Yeah, we looked at that and it seemed a lot later than we expected. I thought it was much sooner than that. A gente, She and the family were discovered in 1843. I Então- don't know, I couldn't find the month. eles foram excluídos em 1843, Também vi isso. e isso foi em setembro. September. Setembro de At the, 1843. at the Love Feast. The It Love, was at the Love Feast, wasn't it? isso era na The festa Love Feast. Eu tenho. na festa do amor, Love, Oh, yeah? foi numa festa do amor, Second Sunday. no segundo domingo. One thing that we didn't pick up yesterday, Uma coisa que a gente não pegou ontem, and I was hoping somebody might have noticed it and mentioned it now, e eu esperava que alguém fosse mencionar isso agora. in the first paragraph it says, beams of light from Jesus, like rays from the sun, were imparted to them. No primeiro parágrafo diz raios, onde está? Raios de luz provindos de Jesus, como raios do sol, foram distribuídos entre eles. And dropping to the last sentence of the paragraph, it says, I heard the voice of an angel. E pulando para a última parte do parágrafo diz, ouvi a voz de um anjo And it cries, fear God, give him glory, for the hour of his judgment has come. clamar, temei a Deus e dar-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo.
Let's drop down to the second paragraph, Então vamos pular para o segundo parágrafo, which begins a glorious light. que começa uma luz gloriosa. So I'm going to drop down a few sentences. E se a gente pular algumas sentenças, It says, those who received the light from Jesus joyfully cherished the increase of precious light. diz, os que haviam recebido a luz de Jesus alegremente estimaram o aumento da preciosa luz que sobre eles fora derramada. Their faces beamed with holy joy. Seus rostos brilharam com santo gozo. And then it says, and their voices were heard in harmony with the voice of the angel. Então diz, e suas vozes eram ouvidas em harmonia com a voz do anjo. What angel is this? Qual anjo é esse? Don't say the first. Não diga o primeiro. What angel is this that's been referenced? Qual é esse anjo que está sendo referenciado? Just in the context of the passage that we're speaking about. Ele It's diz- it's not some complicated thing. It's just how do we read the flow of events that are occurring? Ele disse Apocalipse 10, mas ele está falando somente no contexto do texto que a gente está lendo aqui. Não precisa ser muito complicado. Como que a gente lê esse texto aqui? This angel in the second paragraph is saying what? Fear God, give him glory. Esse anjo, no segundo parágrafo, está dizendo o quê? Temer a Deus e dar-lhe glória. Where did we see this angel before? Onde que a gente encontra esse anjo antes? The first angel. First paragraph. We know it's the first angel, É no primeiro parágrafo. A gente sabe que esse é o primeiro anjo. but I just want to make a different point here. Mas eu gostaria de fazer um ponto diferente aqui. Here, Aqui, where the beams of light come, onde os raios de luz descem, which is paragraph 1, que é o parágrafo 1, who's speaking? quem está falando? It just says the angel. I heard the voice of an angel. Fear God, give him glory. Isso só diz que é o anjo. Ele diz, eu ouvi a voz do anjo clamar. Temer a Deus e dar-lhe glória. Here, Então aqui, how do you say an or a? N? No. N, It's E. like an angel. A. Just A. A. Yeah. So if I do this, Então, I don't know if that is, what does that mean? Angel? ok. Someone showed me that. Alguém sabe o que significa? Isso é um anjo. So here it's an angel. Então aqui tem um anjo. Then in the second paragraph, what does it say there? Então, nesse segundo parágrafo, o que está dizendo aí? Voice. It's an angel and the men. Então, são anjos e homens. So there's a difference here. Então, aqui existe uma diferença. It's the angel São anjos, plus men. mais homens. Age. Wesley, o que significa A sem bolinha e A com bolinha? A com bolinha é anjo e A sem bolinha. What is little ball? What does that I mean? have no idea. Isso é It was anjo. on this other board. Ela quer dizer o É signo. porque estava aqui nesse outro quadro. Que ele não tem. O A sem bolinha. What about this without the Okay, you do it in Portuguese, No, this right? is fine, this is fine. Right, an angel. That some people haven't seen this. I thought it was. entendi. Não, o símbolo tá bom. O símbolo tá ótimo. Só que ele teria comido o outro. Like an angel. Ô Wesley, a gente gostou do símbolo. O A sem bolinha significava um. Ah, ok. Era só colocar um e o símbolo. Pronto. I can. E A com bolinha. Can I have this? The eraser. It's the thing we do at school. É o que a gente faz na escola. I will do a little bit. Eu gostei do A com Você pode bolinha. colocar o número. Okay, I didn't think A would be a good way of doing it. Okay, so we've got an angel and an angel human beings. A gente então tem aqui um anjo e seres humanos. So why is there a difference here? Por que existe uma diferença aqui? Fortificada, fortalecida. Because this was empowered. Okay, so this is empowered. Então esse aqui é o fortalecimento. So this angel is this one. We understand that. A gente entende que esse anjo é esse.
esse anjo aqui é esse. Because sometimes you want to split these two angels, the arrival and the empowerment, Porque algumas vezes a gente tenta dividir esses dois anjos, a chegada e o fortalecimento. but this is showing us the relationship. Mas aqui está nos mostrando uma relação. So, who is this angel then? Então, quem é que é esse anjo aqui? Because the way it's described like a literal angel, Porque a forma como é descrita como um anjo literal. and then these people join this literal angel. Então, essas pessoas, elas se juntam a esse anjo literal. I don't know if you have a different way of conceptualizing it. Eu não sei se vocês têm uma forma diferente de conceitualizar isso. Es como decir, en 9/11 reunión de divinidad toda, al trabajo se une a él. In 9/11, it's as if the combination of human and divine, and La divinidad y la humanidad. divine and divinity, Okay, so you're going to put combination of humanity and divinity here. divinity. Então ela quer colocar a combinação de divino e humano aqui, divindade e humanidade. And what do you want to put here? Então, o que você colocaria aqui? Just divinity, Just divinity. somente a divindade. So did we get that? A gente conseguiu entender isso? So what does this mean then? O que isso aqui então significaria? Combination of humanity and divinity. É a combinação entre humano, humanidade e divindade. Cristo? She's asking Christ. Christ? I'm not sure what that means if you just say Christ. Ele não sabe o que isso quer dizer se você só falar Cristo. Neither she does. Neither do you, okay. What do we understand by this? O que a gente entende com isso? Talvez a mente de Cristo, essa etapa del 9/11, Ah, essa etapa. maybe the steps of a 9/11. Ya ahí está determinados los esquemas, Cordero, empieza, ¿no? Here is already determined who is going to follow the lamb. Assim. En un sentido de trabajo. Ah, En el sentido de trabajo de la obra. in the sense of the work, in the labor in the work. Okay, so that's fine, but I just want to try and understand what this symbol means. Ok, está ok, mas Humanity vamos tentar and entender divinity. o que esse símbolo significa. Humanidade e divindade. How do we normally explain that at this empowerment? Como que a gente normalmente explica isso nesse fortalecimento do Little Book? Como se houvesse como se tornasse visível a divindade. É isso que ele quer? Ok, she's saying that eu não entendi o que você falou. Como se tornasse. Não, It's as if it não existe. became not visible. But I want some like structure, some Bible verses, some kind of She's talking about when you read the Little Book. when you. It. Okay, so where do you find that? Onde que você encontra isso? Checking out the temple. Ele está falando da purificação do templo, mas onde você encontra? He's saying in Revelation 10. No, Não. Ezekiel 2. Ezequiel 2. Yeah, it is. Não, na verdade é sim. Apocalipse 10. Revelation 10. Apocalipse 10, Ezekiel 2 Ezequiel 2 and 3. e 3. Isso. Okay. 2 e 3. Capítulo 2 e 3. Jeremias 15, Jeremiah 15, 15, verse 17. verse. I think it's 17, 6. Because we're going to try and read some of these. Oh. Jeremiah 15. We had the cleansing of the temple. She's there. It's saying Daniel. I put the. You better write that one because it's.
Purificação. It's P-U-R. Purification Yeah. of the temple. Purificação do templo. And what did we say? Daniel. Ela está falando Daniel. Daniel what? Daniel, eat the book. Daniel come o livro Which também. chapter is that? 8? Yeah, 8. Ela acha que é o 8. He's going to eat the 8. little book? Ele vai comer o livrinho? She believes something. My sister said no. A irmã aqui está dizendo So que não. you have to think about that and give us some more evidence. Precisa pensar um pouco sobre isso para dar mais evidências. Luke 4. This was Luke 4? No, there's also Luke 4. Oh, okay. Lucas, capítulo 4. And the devil tempts Jesus 3 times in the desert. O diabo tenta Jesus três vezes no deserto. Any others? Algum outro? I'd say John 1. John 1? Yeah. Okay, so what we're looking for, that you're going to show me that humanity and divinity are combined. Então, o que a gente tem que ver é que vocês... Quero que vocês me mostrem John, humanidade e divindade combinada. John 1. this is John 1. Exodus. Êxodos. Moses coming down from Mount. Ele está falando, Moisés ele desce do monte de Sinai com a lei. Exodus 20. Exodus 20. Êxodos 20. Em John 6. Assim. Quando Moisés fica com a face iluminada, João 6. quando Moisés fica com a face iluminada... É isso que ele está falando. Tá. She's talking about the same thing here. No, Moses. Okay, some, Charts. Os diagramas. Habakkuk 2. Abacuque 2, talvez. Aqui tem os dois diagramas. Os diagramas. so Revelation 10. Então, Apocalipse 10. Is that one straightforward? Está bem claro? Someone find the verse for us. Alguém pode encontrar o verso para a gente e ler? First person to find the verse, shout the verse out, and then we'll... A primeira pessoa que encontrar o verso, diga o verso e pode ler. It's 10:10. Okay, so we're at 10:10. Dobrar. Ok, she's saying doubling. Yeah. Então, 10:10. We should have expected that. Você deveria esperar So isso. we'll just read that one in Portuguese. Então vamos ler isso somente em português. Quem poderia ler? Tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel. E havendo-o comido, meu ventre ficou amargo. You okay with that? A gente está tudo bem com isso? Com esse... So we could have read verses even 8 and 9, but we've got verse 10. Vamos ler também o verso 8 e o 9, então a gente tem o verso So 10. eating is verse 10. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: Vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. We don't need to read the other verses. A gente não precisa ler os outros versos. Yeah. So Ezekiel 2, Então, vamos para Ezequiel 2 3. e 3. Let's find the verses for those. Vamos encontrar os versos aqui. Ezequiel 2, verso 3. 3. Ezequiel, no capítulo 2 e no capítulo 3, vamos encontrar os versos aqui. So now you were looking for the doubling, right? Eu sei que vocês estão olhando pela duplicação. Ezequiel 2, 2. Ezequiel 2:2. 2, 2. É brincadeira. Então entrou em mim o Espírito quando ele falava comigo e me pôs em pé e ouvi o que falava. Isso seria o divino e o humano? She's asking, would that be the divinity in humanity?
You know? Oh, you don't know? Ela não sabe. Okay. We'll put it down, maybe people can think about it. The Spirit enters into him. Eu vou colocar aqui, talvez algumas pessoas possam pensar sobre isso. O Espírito vai até ele. And then normally we might say 3:1. E normalmente a gente poderia dizer 3:1, It says eat. que diz coma. But verse 3, Mas no verso 3, it says, and he said unto me, Son of man, cause thy belly to eat, and fill thy bowels with this roll that I give thee. Then did I eat it. então no verso 3 diz: E disse-me, filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas, desde o rolo que eu te dou. Então comi e era na minha boca doce como mel. So 2, 2, 3, Então 2:2 e 3:3. Jeremiah. Jeremias. Who did that one first? Vamos fazer essa aqui primeiro. Jeremiah 15. Jeremias 15 e 16. O texto de Ezequiel não é verso 8. She's saying that in Ezekiel 2, wouldn't that be verse 8? No verso 8 fala comigo. Because in verse 8 it talks about eating. Yes, I think all my sister was trying to show was in 2, the Spirit enters into the human being. Acho que a irmã estava tentando dizer é que no verso 2 o Espírito ele entra no ser humano. So she's just using a different symbol. Então ela está usando um símbolo diferente. So the eating begins in verse 8, but yeah. Mas o comer começa no verso 8, sim. So that's why I said I'd just put that down for you to think about it. But the eating bit is 3:3, but the Spirit does enter into him. Eu coloquei aqui só para que vocês pensem sobre isso, mas o comer é no verso 8, mas o Espírito entra aqui. Jeremiah 15, Então, Jeremias 15, verse 16. verso 16. Alguém, should someone read? Yeah, someone read that? Quem encontrar pode ler. One of our sisters perhaps? Uma das irmãs aqui, talvez. Sister Rose? Irmã Rose? 15 e 16? Sim. Sister Rose, yeah. 15, 16. Achando-se as tuas palavras, logo as comi. E a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração. Porque pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Capítulo 15, verso 16. So this was Brother Arian's one that he said, yeah? Esse foi aquele 56 Jeremiah. Yeah. que o irmão Arian que comentou, não foi? Where would you place that? At 9/11? Onde que você colocaria isso? É em 11 de setembro? Sim. Let's read verse 17. We'll do it in the English, then the Portuguese. And tell us where you place this. Vamos ler o verso 17, eu vou fazer em inglês, então vai ser feito em português. E me diga o que vocês acham que é esse verso. Maybe you haven't thought about it before, but so if you go ahead and read that. Talvez vocês já pensaram sobre isso antes, mas vamos ler isso. Assembly of the mockers, nor rejoiced. I sat alone because of thy hand, for thou hast filled me with indignation. Alguém pode ler o verso 17? Nunca me assentei na assembleia dos zombadores, nem me regozijei. Por causa da tua mão me assentei solitário, pois me encheste de indignação. Are you familiar with that verse? Vocês estão familiarizados com esse verso? The only reason I'm bringing this one up A razão por que eu estou trazendo isso aqui is because verse 17 é porque o verso 17 happens at the same time as verse 16, acontece no mesmo momento que o verso 16. but there's some complication when we address this. Mas existem algumas complicações quando a gente tenta resolver isso. So go ahead and explain that. Então, vai, segue e tenta nos explicar isso. I'm not sure if I... Okay, maybe you don't. Maybe you can tell us what Maybe you I... said. Yeah. You tell us how you see it. Você pode nos dizer, Verse 15 and verse. So verse 16 and verse 17. você pode nos dizer o que você vê, o verso 16 e o verso I 17. mean, we can apply it on our line, but you can apply it on the Minorite line as well. Então, eu quero dizer, a gente pode aplicar para a nossa linha, mas também a gente pode aplicar para a linha millerita também. So we're doing Millerite line, so let's do it on the Millerite line. Então, a gente está fazendo a história millerita, então vamos focar na história millerita. Verse 16 would be 1840.
O verso 16 seria 1840. We haven't put, let's put 1840 here because we haven't done that. Vamos colocar aqui, 9/11. vamos colocar 1840 aqui, porque a gente não tinha feito isso ainda. A gente tinha colocado 11 de setembro. What I'll do is I'll put it here in blue. Eu vou colocar aqui em azul. So we've got 1798 and 1840, A gente tem 1798 and I'll leave the e 9/11 1840. and 1989 here. E eu vou deixar 11 de setembro e 1989 aqui. So verse 16, Então, no verso 16, why is this 1840? por que que isso é 1840? It's the Ancient Revelation 10, eating the little book. É o anjo de Apocalipse 10 e o comer do livrinho. And they are sweet in his mouth, É doce na boca. and he's called by his name, so that's a covenant. E ele é chamado pelo seu nome. Então, isso seria uma aliança. Okay, so just so that you know, he's picking up many lines, different lines here, to introduce that. Então, só para que vocês saibam, ele está pegando muitas diferentes linhas aqui para introduzir isso. So when he's using covenant, it's not obvious to see that in this verse. Então, quando ele fala assim, aliança, isso não é óbvio para se ver aqui nesse verso. You have to bring some other truths into this. Você precisa trazer mais verdades para isso. But it's based around this principle of humanity and divinity. Mas é baseado nesse princípio de humanidade e divindade. Does that make sense? Será que isso faz sentido? I'm gonna test you later. Are you sure it makes sense? If it doesn't, we'll repeat it for you. Eu quero fazer que esteja bem claro que faça sentido, porque se não fizer, eu vou repetir para vocês. So I'm going to say no, it doesn't. Então eu vou fazer, Repeat that for us. então eu vou falar, isso não faz. Então repita isso para nós. Even if you don't give us the proof of the other lines, just give us the logic. Mesmo que você não Why dê this is covenant? a prova das outras linhas, só fale para a gente a lógica. Por que que você está falando dessa aliança? I am called by thy name. Ok, ele está falando, eu sou chamado pelo seu nome. What you often see in the Old Testament, Que você frequentemente vê no Antigo Testamento, that when God makes a covenant with a person or a people, que quando Deus ele faz uma aliança com uma pessoa, com um povo, he gives them a name. ele dá para eles um nome. So Abraham becomes Abraham, Então, Abrão se torna Abraão. and Jacob becomes Israel. Jacó se torna Israel. So he calls them by his name. Então, ele chama eles por seu nome. That's what he says here. He calls them by thy name. É isso que diz aqui, ele vai chamar ele pelo seu nome. Let me just interrupt 1 second. What is a covenant? Então, deixa eu só interromper por um segundo. O que é uma aliança? Sister Rose, what do you think a covenant means? Irmã Rose, o que você acha que é uma aliança? Put the word here. Vou colocar a palavra aqui. Covenant equals. How do you understand what covenant is? Como que você entende que é uma aliança? It's in plain English, but in plain Portuguese. She's saying a union, like a union. A union? I would want to say like an agreement or a deal. Eu iria dizer que é como um acordo. É um acordo. Two people agree something. Duas pessoas concordam em algo. So when you say union, Então, quando você diz união, what's the most important union that human beings enter into? qual é a união mais importante que os seres humanos já entraram? Matrimony. O matrimônio. É o casamento. And what happens to the wife when you make that agreement? O que acontece com a mulher quando ela faz esse acordo? Her name changes. Her name changes. O nome dela muda. So when we talk about covenant, think about marriage and your name has to change. Então, quando você pensa sobre uma aliança, pensa sobre um casamento e o seu nome vai mudar. And that principle E esse is princípio really embedded in Scripture. Its foundation was laid here. É um fundamento que foi estabelecido aqui nas Escrituras. So covenant is an agreement. Então, Let's put that a down. aliança é Or um the- acordo. Whatever the common Portuguese word for that is. Acordo.
Então, qualquer que seja a palavra aqui em português, mas para a gente, essa aliança é um acordo. Sorry, Karen. Now, Oh, what? just to understand, we are doing this considering the versículo 17. 17? 16. 16, I think. Reading verse 16. Ela está falando, a gente está fazendo isso aqui considerando o versículo 17, ou 16, na verdade. Então, deu 16. Uhum. It's true 16, we laying this logic. Oh, yeah, only with 16 I can understand about the name being changed. Okay, Okay, so Brother ela Aaron's pode- working through those various symbols. Okay. Então, ela está conseguindo entender que no verso 16 essa mudança de nome e o irmão Aaron está trabalhando através desses versos. Carry on. Então, continue. So verse 16 tells about Jeremiah eating the little book and it's sweet in his mouth. Então, no verso 16, fala de Jeremias comendo o livrinho e ele é doce na sua boca. And I think verse 17 describes the bitter experience. Então acho que é no verso 17 que descreve a experiência amarga. He says, I sat alone Que diz, eu me sentei sozinho because of thy hand. por causa da sua mão. And we know that in the Millerite history, God's hand was over the chart. E a gente sabe na história milerita que a mão de Deus estava sobre o diagrama. So there was a separation and a shaking taking place. Então houve uma separação e uma sacudidura acontecendo, um desapontamento. That was because of God's hand. E isso foi por causa da mão de Deus. You put it in the hand here. Você está colocando a mão aqui? Na rã? That's what God's hand. Isso aqui é 19 de abril. That's what I would say about 17. Então é isso que eu iria dizer é isso que eu gostaria de dizer sobre o verso 17. But you asked what on our timeline that would be 9/11. So before we do that, before we come to our timeline, Ok, antes da gente vir para a nossa linha do tempo, how do we know this? Verse 17 como que a gente vai saber isso, que no verso 17 is here. é aqui? Because Brother Ariel just said it's here, Porque o irmão Aaron só disse, é aqui. and he used a different line of logic. E ele usou uma diferente linha de lógica. Where have we learned this? Onde que a gente aprendeu isso? It says, I sat not in the assembly of the mockers. Que diz aqui, eu não me assentei na assembleia dos zombadores. Where have we seen that? Onde que a gente já viu isso? These, Isso é em Provérbios. Provérbios. not anything new. Não, nada novo. What we've already been studying. É do que a gente já estudou. What have we been studying? O que a gente tem estudado? Early Ou writing, tem estado estudando? Primeiros escritos. page 240-ish. Página 240. The companies. Ah, So let's, even if we don't read the exact word, let's just go through even a paraphrase of what was happening to get to this stage. mesmo que a gente não use as palavras exatas, a gente vai parafrasear o que acontece aqui. Quebraram. Sister Solange is going to... A irmã Solange. Lembra de abril quando eles fizeram a separação? Pode repetir? O 19 de abril quando eles fizeram a separação? April 19, when they were separated. Quando eles se separaram de aquelas pessoas que não tinham uma verdadera conversão, They separate themselves from these people that didn't have the true conversion. eles representavam a los zumbadores. They represented what? A los zumbadores. They would represent the mockers. Okay? So, Brother Aaron, you want to do that again? Irmão Áurea, você quer fazer isso aqui de Just in the novo? phraseology that we saw from early writings, because it's all there. Usando só a fraseologia que a gente viu em primeiros escritos, porque está tudo Posso falar? As aqui. soon as the glorious light starts to shine, We're here. Então logo quando a gloriosa luz começa a brilhar, which is 1840, and eating a little book, que é 1840, eu comi o livrinho. then it says, I sat not in the assembly of the mockers. So then he's saying, I was not in the company anymore. Então diz que eu não sentei na assembleia dos zombadores. Então está dizendo, eu não estou nos grupos mais. Why are we not in the companies anymore? Por que a gente What's não está? happening? Por que a gente não está mais nas companhias? O que está acontecendo? For
The cord is breaking now. As cordas, os laços foram quebrados agora. É o que tá escrito It's described na metade do segundo parágrafo. at the half of the second paragraph. Então, muitos que estimavam a sagrada luz quebraram os laços que os mantinham presos. This who eu perdi a senha aqui, Gabriel. Those who Então, muitos que estimavam a sagrada luz cherish the Those who had received the light from Jesus joyfully cherished the increase of precious light Yes. which was shed upon them. e se separaram desses grupos. And they separated from these companies. E mais abaixo, isso foi feito, alguns com palavras agradáveis, outros com semblante irado e gestos ameaçadores. Some with pleasing words, in other with wrathful and threatening gesture. So there's some people who are being pushed now, Então, existem umas pessoas que estão sendo empurradas agora. and the people who cherish the light, E as pessoas que estimaram a luz, they break the cords eles quebraram os laços and they separate from the companies. e se separaram das companhias. And that's happening in all of this time period here. Isso tudo está Separation. acontecendo nesse período aqui, essa separação. So by the time you get to here, Então, ao tempo que você chegar aqui, you've got Jeremiah 15:17. você teve Jeremias 15:17, So they're not going to sit in the assembly of the mockers, que ele não vai se sentar na assembleia dos zombadores. and they're not going to rejoice. E eles também não vão regozijar. Why won't they rejoice? Quando é que eles regozijam? From early writing, why won't they rejoice? Do primeiros escritos, quando é que eles se regozijam? Zombadores ou... She's asking the mockers, No? Quando ele recebeu a glória, when they receive the glorious light. They're not. No, these people are not happy now. In Ah. verse 17, why aren't they happy? Essas pessoas não estão felizes no verso 17. Por que eles não estão felizes? They're separated and they're not happy. Eles estão separados, eles não estão felizes. The cloud. Por causa da nuvem. The cloud lembram da is nuvem? disappointed. Por causa da nuvem, eles estão desapontados. So they're not happy. Eles não estão felizes. All I'm saying is, Tudo que eu estou dizendo é, often we get these verses and we just read through them, muitas vezes a gente pega esses versos e simplesmente lê. or sometimes we just regurgitate the information. Algumas vezes a gente regurgita a informação. And sometimes we don't understand Regurgita é it. uma palavra? E algumas vezes a gente entende. But everything A gente não entende. that we've believed about these verses, Mas tudo que a gente acredita sobre esses versos we've just proven from early writings. é tudo provado do primeiros escritos. And it's almost word for word. É basicamente quase palavra por In palavra. verse 16 it says it was the joy, No verso 16 fala, e foi um gozo, and it says in early writings, the light from Jesus joyfully cherished. diz aqui que a luz, you reading here? It's joyfully cherished. Just the word joyfully cherished. Foi estimada com gozo. All I'm saying is you can pick out the individual words in these verses and line them up with this detailed story of Você pode pegar as palavras individuais nesse texto, nesse verso, e colocar aqui na história milerita. I want us to have confidence that our message is strong and has integrity. Eu quero que a gente tenha confiança de que a nossa mensagem é forte e ela tem integridade. We haven't believed cunningly devised fables. A gente não acredita em fábulas e invenções de homens. These things are really provable. Essas coisas são bem... você pode provar elas. So then it says, I sat alone because of thy hand, Então diz aí, me assentei sozinho por causa da sua mão. now the last bit, for thou hast filled me with indignation. E na parte final diz, pois me encheste de indignação. So why is there indignation here?
Por que existe indignação aqui? She wants to talk. You've got to answer my question first. Primeiro, responda a minha pergunta. Why is there indignation? Eu não Por, concordo. por que existe indignação? She doesn't agree. The sorrow is the cloud. Essa tristeza é a nuvem. So I'm saying I think the indignation must be something else. Então, o que eu acho é que indignação deve ser alguma coisa diferente. Before we do that, what do you disagree with? Com o que Tell me você, which bit you o disagree que with. você desconcorda, não concorda? Jeremiah or early writings? Com Jeremias ou com Primeiros Escritos? Qual dos dois? Com você. With you. Yeah, but which bit of what I'm saying, the early writings bit or the O que eu estou dizendo é, Jeremiah bit? Não. com Primeiros Escritos ou com Jeremias? Eu entendo que a nuvem She understands that the cloud é o verso 18. is verse 18. That wasn't. He said that. Don't disagree with me. Ele foi quem disse isso, Or não, Sister Flo- one of them two over there said it não was the concorde cloud. com isso. Foi ele que Have disse. have it with him. Eu estou contra ele. Tell him why he's wrong. Fala para ele por que ele está errado. Porque no verso 18 Because verse 18 diz: says, porque dura a minha dor continuamente, e a minha ferida me dói, e já não admite cura. Serias tu para mim como coisa mentirosa e águas inconstantes? Então, como se até a nuvem eles tivessem toda certeza. so she has just read this, and she's saying up to the cloud, they were very, very certain, Mas aí ele se perde. but now he lost himself. Like, Será que Deus é mentiroso? would be God a liar, E com águas inconstantes? and the water would fail? Okay, so, Brother Aaron, this is a direct attack upon you. Irmão Ari, esse é um ataque direto sobre você. Ele concorda plenamente. Oh, But it starts at obrigada. verse 17. Mas começa no verso 17. Sim, começa no verso Yes. 17. Então o que a senhora não concorda? Early writings 241, paragraph 1. Que É, a o primeiros- 18. Primeiros escritos, página 241, parágrafo 1. Soon a cloud passed over them, and their faces were sorrowful. Um second. Logo uma nuvem passou sobre eles e seus rostos ficaram tristes. Sorrow. Então, tristeza, tristes. Sim, triste. So the cloud is sorrow. Então, a nuvem é tristeza. Tá. You agree with that? Sim. Você concorda com isso? Stop there then. No. Mas Então, para não aí. com indignação. Cloud is sorrow. Do you agree with that? Você Ok. concorda que a nuvem é tristeza? Verse 17. Então, no verso 17, Not rejoicing. não existe regozijo. What's the opposite of rejoicing? Não me regozijei. Qual que é o oposto de regozijo? Tristeza. Sorrow. Okay, so why do you disagree with what Brother Arian said? Então, por que você não concorda com o que o irmão Aren está dizendo? It's a cloud. Ok. Isso é uma nuvem. Verse 18. Então, no verso 18, Where do you place verse 18, Brother Arian? onde que você coloca o verso 18, irmão Aren? Also at Okay, so he's not denying então that it's the same place. Também é no verso em Abril 19, mas ele não está negando que é no mesmo lugar. But there's more truth to this story than we've spoken about so far. Mas existe mais verdade sobre isso que a gente ainda não falou a respeito até agora. Sister Solange, do you want to say something? Irmã Solange? Eu acho que aqui nos versos do 17 e 18 eles somente mostram a condição do povo, como eles dizem. She thinks these two verses, 17 and 18, just shows us the condition of the people, how they feel. Quando eles sofreram aquele apontamento, And when they suffered this disappointment, eles tinham essas perguntas em si mesmos.
they would have these questions for themselves, like, yeah. Any other? Oh, we got to here. This one here. E esse aqui? Who did this one? This was. Quem fez esse aqui? Quem que mencionou esse daqui? The John cleanse. 2:13, the first cleansing. So let's read that. Então, isso aqui é João 2, verso 13, a primeira purificação do templo. 13, yeah. 13 to 22 and Até o 22. Which is one verse that will cover what we want to pick up. Qual dos versos que a gente quer escolher? As we're turning there, Ao você estar abrindo what aí, I've noticed o que eu notei is many of our proof texts, que muitos dos nossos textos de prova, when we think about Daniel and Revelation, quando a gente pensa em Daniel e Apocalipse, so many of them come from the book of John. muitos deles vêm do livro de João. We've already got 3 from the book of John. A gente já teve aqui 3 só do livro de João. There's so much light in the book of John. Existe, with respect to our muito, message. existe muita luz no livro de João no que diz respeito à nossa mensagem. Which verse are we going to go for? Anybody? E qual verso que a gente vai? Alguém? 15 to 16? Ou 15 ou 16? So let's read that. Então vamos ler isso. Em português e em inglês? We'll just do the Portuguese. Vamos só ler em português. Alguém? Verso 15 e 16. Alguém encontrou? Pode ler? Can you read it? Do you have it? Você achou já? Não. Rose, você pode ler? Você achou? Verso 15 e 16. 2, 15 e 16. Eu vou ler. É um dos evangelhos. E tendo feito um açoite de cordões, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais a casa de meu pai casa de venda. Are we okay with that? We do it 15 and 16. Então a gente está de acordo com isso? A gente está falando do verso 15 e 16. What about verse... we just read 15 and 16. Uhum. 17. E o que vocês acham do verso 17? We'll read that in the English and the Portuguese. A gente vai ler esse no inglês e no português. The disciples remembered that it was written, the zeal of thine house hath eaten me up. So I think there's more in that eating up than just the surface reading of it. Eu acho que tem muito mais aqui do que simplesmente uma leitura superficial. Alguém pode ler em português? É João. Vocês estão na epístola, né? E os seus discípulos, Depois de Lucas. lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorou. Okay, I'm going to jump to Luke chapter 4. Então eu vou pular aqui para Lucas 4. And Luke chapter 4 is the temptation. Lucas capítulo 4 é a tentação. And we'll go to we're not going to go through any particular verse. We'll just take this from verses 1 to 13. A gente não vai em nenhum verso particular, a gente só vai dizer aqui do verso 1 ao 13. So I want to read something from Desire of Ages. Eu quero ler alguma coisa do Desejar de Todas as Nações. Page 123, paragraph 4. Sorry, what page? 1, 2, 3. No português é página 77.5. So it says, the prince of this world cometh, said Jesus, and hath nothing in me.
Here, parágrafo 3. Diz: vem o príncipe do mundo, disse Jesus, e ele não tem em mim. And she's quoting John chapter 14. E ela cita João 14, verso 30. There was in him nothing that responded to Satan's sophistry. Não havia nele que correspondesse ao sofisma de Satanás. He did not consent to sin, not even by a thought did he yield to temptation. Ele não consentia com o pecado, nem por um pensamento cedia à tentação. So it may be with us. O mesmo se pode dar conosco. Christ's humanity was united with divinity. A humanidade de Cristo estava unida à divindade. He was fitted for the conflict by the indwelling of the Holy Spirit. Estava habilitado para o conflito mediante a presença interior do Espírito Santo. And he came to make us partakers of the divine nature. E ele veio para nos tornar participantes da natureza divina. So, what does it mean to be a partaker of the divine nature? Então, o que isso significa, se tornar um participante da natureza divina? It's Design of Ages 123.3. So this is for Luke chapter 4. Em português é 77.4. So Então, Luke chapter 4 is the passage that Brother Marco gave us for the temptation. isso é Lucas, capítulo 4, que é a passagem que o irmão Marco deu para a gente sobre a tentação. Repete a pergunta. She's asking for repeating the question. So, we'll repeating the question. The question about the divinity. Okay. These two paragraphs Então, esses dois parágrafos, are really two nice paragraphs that deal with this issue. eles são parágrafos muito interessantes que tratam desse assunto. It addresses many things in our message. Ele aborda muitas coisas na nossa mensagem. So my question was, A minha pergunta era, and he came to make us partakers of the divine nature. E veio para nos tornar participantes da natureza divina. So what does the word partaker mean? What is it in the Portuguese, partaker? To be participate. Participantes. It means a participant. To participate, yeah. Okay, so what does that mean to you? Então, o que significa ser participantes para vocês? Estar junto. Oh, Sister To- Rose was going to say To something. be together. A irmã Rose quer dizer alguma coisa? Participar dividir, eu não sei. It's to share, Estar junto, to be participar. together, to Okay, so let's put participate. put your Portuguese word here, because I don't think that's a really good translation. Participant. And remember what you just said. Vou colocar a palavra em português aqui. Ele não acha que é uma boa And you tradução, said it means. mas se lembre do que você disse. You said something. 2 words. Você disse duas palavras. Estar juntos, né? Share. To be together To share and to share. and to be together. So let's put that, Compartilhar e estar juntos. because I think the share is a much more accurate word. Compartilhar, ele acha que é uma palavra muito mais acurada, muito mais precisa. When you partake, Em inglês, quando você é um participante ou it participa, means to eat something, really. significa comer alguma coisa, na verdade. So we're all going to partake of breakfast. Então, todos nós vamos compartilhar, participar do café da manhã, do That's how we desjejum. would normally use the word partake. É assim como a gente normalmente usa a palavra participar. So when you say share, Então, quando você diz compartilhar, we're all going to share a meal together. eu acho que a gente vai compartilhar uma refeição juntos. And what is the meal? Então, o que é o alimento? O que seria o alimento? Espiritual ou físico que você está falando? Spiritual ou physical? No, it doesn't matter. What is the meal? Não importa. O que é o alimento? It's all spiritual, obviously. É tudo espiritual, claro. What is the meal in this context? O que é o alimento What is the meal? nesse contexto? It would be the sustenance, like. I'll read the passage.
Eu vou ler. He came to make us partakers of the divine nature. Veio e veio para nos tornar participantes da natureza divina. What's the meal, Brother Ariel? O que é o alimento, irmão Aria? The divine nature. A natureza divina. So what do you have to do? You have to eat Então o que você tem que fazer? Você tem que comer the divine nature. a natureza divina. Does that make sense? Será que isso faz sentido? Drop one paragraph down. I know Então- some of you don't have the passage, it's difficult for you to see. Pule um parágrafo para baixo. She asks a question, Ela faz a pergunta. and how is this accomplished? E a maneira por que isso se realiza? And then she's going to go on. I'm going to go to the beginning of the next sentence. Então ela continua e eu vou para o início da próxima sentença. She asks the question, how is this accomplished? Ela pergunta como é que isso se realiza? The next sentence, E na próxima sentença, sorry, the third sentence, not the next one. The third one, she's going to say, na how. terceira sentença, ela vai dizer como. She's going to ask the question twice. How is this accomplished? Ela vai perguntar duas vezes como isso se realiza, By what means did he do it? por quais meios, por qual meio ele venceu. And then she's going to answer. Então ela vai responder. So my question, so let's go back. Então vamos voltar. Partake of the divine nature. Então, participar da natureza divina, You have to share in the divine nature. você tem que compartilhar da natureza divina, You have to eat the divine nature. você tem que comer a natureza divina. And how do you eat the divine nature? E como que você come a natureza divina? By the word of God, Pela palavra de Deus, é o que ela vai dizer. which is right back to where we say. Que é right back. Right back to Então, Ezekiel and Revelation. There are primary verses. porque é exatamente o que a gente acabou de dizer. Ezequiel e Apocalipse, eles são os versos que falam disso. So how do you get the divine nature? Então, como que você vai obter a natureza divina? You have to eat it. Você vai ter que comer And how ela. do you do that? Como você vai fazer isso? By reading Através de ler the word a palavra or eating the word. ou comer a palavra. So all the arguments that we have, Então, de novo, todos os argumentos que nós temos, and people just say this is foolishness. Revelation 10, eating a little book, you're going to be saved this way. e as pessoas dizem, isso aqui é tudo tolice, comer o livrinho, você não vai ser salvo dessa forma. Ellen White confirms this over and over again. A irmã White confirma isso uma vez após outra. The truthfulness of our message. A veracidade da nossa mensagem. So we've done this one, Então a gente já fez esse, and we did Luke 4. a gente já fez Lucas 4, Jeremias 15, this is John 2. Oh yeah, all that is The John 2, cleansing. isn't it? Aham. Então a gente fez esse aqui também. We did most of them, A gente fez a maioria deles. and we'll have a look at the rest of them in our next presentation. A gente vai dar uma olhada no restante na nossa próxima apresentação. Just one point before. He didn't see the cleansing. Yes, I know. The reason I did Luke first, let me take this one out. Ok, deixa eu tirar isso daqui, você está certo. A razão que eu fiz Lucas primeiro, Because when I was looking for the Spirit of Prophecy passage, the Luke one came first. que a gente fez Lucas através do espírito de profecia. Então, Lucas a gente fez primeiro. But in Desire of Ages, we're going to see the same thing here. Mas no Desejar de Todas as Nações, a gente vai ver a mesma coisa aqui. So I've taken that one out, you're right. Então, eu vou tirar aqui. e Você One acerta. point in closing. Um ponto para fechar. In Millerite history, Na história milerita, there's 4 years between there's 4 years between these events. existem 4 anos entre esses dois eventos. In our history, they join together. Na nossa história, eles se juntam. So we have to understand the implications of that. Aí a gente precisa entender as implicações disso. Como assim? How How what? they join. Brother Arian will show us at the next class. O irmão Ária vai nos mostrar na próxima aula. Ok. Let's pray. Vamos orar. Heavenly Father, Pai Celestial, we thank you for your goodness and mercy. nós te agradecemos por sua piedade e misericórdia. Our focus has been upon partaking of the divine nature. Nosso foco está sobre ser participantes da natureza divina. What it means to experience the empowerment of the message. O que isso significa é experimentar
o fortalecimento da primeira mensagem. when these human beings began to join with the angel. Quando esses seres humanos começaram a se juntar com o anjo. We ask and pray that you would be with us and help us, Nós oramos e pedimos que o Senhor esteja conosco e nos ajude. that you would bless our day, Que você possa abençoar o nosso dia. that we might not forget these words. Que nós não possamos esquecer, possamos não esquecer essas palavras. We ask all these blessings in the name of Jesus. Nós pedimos todas essas bênçãos no nome de Jesus. Amen. Amém.